Sabe aqueles livros que são clássicos e precisam ser lidos por todas as pessoas, independente da sua área de formação, e que são atemporais? É sobre um desses livros que eu quero falar para vocês hoje, Apologia da História ou O Ofício do Historiador, escrito no cárcere, na prisão na Alemanha, pelo historiador Marc Bloch. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Doutor História. Aqui nós falamos sobre história e muitas curiosidades. Hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o livro Apologia da História ou O Ofício do Historiador, escrito por Marc Bloch ainda na prisão no cárcere na Alemanha nazista. Marc Bloch foi um desses personagens que marcou significativamente a historiografia e a história. E ele deixou esse livro como uma espécie de grande legado para os estudantes, profissionais e para aqueles que gostam de história. Mas antes eu quero pedir a você para se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, isso nos ajuda muito, tá bom? Então vamos ao livro. Marc Leopold Benjamin Bloch. Esse é o nome completo desse grande historiador que marcou o século XX. Ele nasceu em Lyon, na França, em 1886. Marc Bloch estudou na França, estudou na Alemanha e destacou-se por sua inteligência e habilidade com a escrita. Lutou na Primeira Guerra Mundial, foi condecorado, recebeu diversas medalhas e depois que a guerra acabou, foi ser professor de História na Universidade de Estrasburgo. Lá conviveu com seu grande parceiro intelectual, Lucien Febvre, também herói de guerra, e lá os dois fundaram a famosa Escola dos Annales. A Escola dos Annales tinha um objetivo muito claro: defender a interdisciplinaridade da história e modernizar o que eles chamavam de ciência histórica. Eu tenho um vídeo aqui só sobre a Escola dos Annales e os seus movimentos. Eles, em 1929, fundaram a Revista dos Annales, e essa revista foi muito importante durante todo o século XX. Marc Bloch também foi professor na Sorbonne, na cadeira de História Econômica, a partir de 1936. Mas ele acabou deixando a direção da revista em 1939 por conta da Segunda Guerra Mundial e da invasão nazista na França. Ele decidiu participar da resistência. Lucien Febvre disse que já tinha dado a sua contribuição na Primeira Guerra e que naquele momento não participaria. Bloch teve ação decisiva na resistência francesa, mas foi capturado pelos nazistas e lá foi morto. Durante o seu período no cárcere, ele escreveu várias coisas e uma delas foi esse livro, Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Ele começa dizendo que ele escreveu esse livro em resposta a uma questão que seu filho Etienne fez para ele ainda quando estava solto. Pai, para que serve a história? Então ele se preocupou muito em se debruçar para entender para que serve a história. E ele fez um texto maravilhoso, dividido em 5 capítulos, que ficou inacabado e foi publicado póstumamente, primeiro por Lucien Febvre, depois por seu filho Etienne Bloch, com um prefácio de Jacques Le Goff e aqui no Brasil, publicado em 2001 pela editora Zahar, com o prefácio da professora Lilian Schwartz. Bloch começa falando uma questão muito importante. O que é a história? Para Bloch, história é o estudo do homem no tempo. Não dá para desassociar essas duas questões. Não dá para tirar o elemento humano e não dá para tirar o elemento tempo. Inclusive, Bloch coloca que o presente é definidor para que o historiador escolha assuntos para estudar durante o tempo. Ele, que era um grande admirador da obra do sociólogo Émile Durkheim, defendia a interdisciplinaridade, defendia uma maior amplitude de investigação da história. Bloch, nesse livro, ele vai defender que o historiador ele não é um juiz, mas sim alguém que está ali para compreender esse processo histórico, entender que o ser humano ele é diverso. Inclusive, ele diz o
seguinte, que não basta conhecer as fontes, você tem que saber interpretá-las. Mark Bloch vai fazer uma observação muito importante sobre as fontes arqueológicas. Ele que era um medievalista e deixou obras muito significativas acerca do período medieval, se valia muito de fontes arqueológicas, mas falava sempre que era bom investigar e saber interpretar essas fontes. Bloch, como não poderia ser diferente, sempre fez uma crítica àquela história positivista pautada nos grandes eventos, pautada nos grandes homens, nos grandes militares. E ele defendia que, para entender a história, o historiador deveria ter um olhar um pouco mais amplo, buscar entender costumes, entender práticas, entender elementos culturais. Isso para ele era significativo. E como entender isso? Segundo Bloch, nós podemos entender isso através das análises dos fatos sociais. Não apenas dos grandes eventos, não apenas dos grandes momentos, mas entendendo os fatos sociais dentro dessa complexidade humana. O tempo todo, Mark Bloch diz que o ser humano ele é extremamente complexo e nós não podemos tentar entendê-lo de uma forma simples e superficial. Para Bloch, a crítica à história é o eixo central do fazer do historiador. É preciso fazer perguntas aos documentos. Não basta ter acesso às fontes, é preciso saber interrogá-las, é preciso saber fazer as perguntas certas para extrair daquelas fontes as informações que o historiador precisa. O último capítulo de Bloch, que ele não conseguiu terminar, ele vai deixar uma mensagem muito importante dizendo que o historiador ele é peça fundamental para entender esses problemas da sociedade. Não podemos esquecer que Bloch escreve isso na prisão, durante um dos eventos mais marcantes da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Como o próprio nome dele já mostra, ele era judeu, portanto, sofreu os horrores que nós sabemos que aconteceu na Segunda Guerra. Assim como milhões de judeus, Mark Bloch foi fuzilado pela Gestapo no dia 16 de junho de 1944 e não chegou a ver o fim da guerra. Mas deixou uma obra muito vasta, que não se resume apenas ao livro Apologia da História. Esse livro é um livro muito gostoso de se ler, tem apenas 159 páginas, é muito fácil, é muito saboroso de ler. Qualquer pessoa pode ler, tanto que ele fala que esse livro ele queria escrever para estudantes, para os doutos e para aqueles que gostam de história. E você, gosta de história? Já leu esse livro? Conta pra mim aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço!